livro pode ser encontrado na Editora Garimpo, tá? E a Faculdade Unida. A Faculdade Unida é também nossa parceira, concedendo aí o nosso certificado para todos aqueles que tiverem uma frequência razoável dentro do projeto de mentoria. Então, é isso aí. Já estamos aí no nosso horário, 9h13. Nós sempre começamos, Regina, 9h15. Está sendo gravada essa palestra. Começamos aí. Alguém está me chamando? Tem alguém que está com o microfone aí ligado. Eu não estou como anfitrião, então vou pedir para o Johnny silenciar os microfones. Então, Regina, você tem aí entre 50 minutos e 1 hora para poder ministrar. E depois, a galera gosta de perguntar, aqui a turma gosta de perguntar. A gente quer uma conversa muito legal, a gente quer bater papo, a gente cresce muito com as perguntas de todos. Mais uma vez, peço a todos os participantes que continuem se comportando de maneira educada, tá? Dentro da nossa palestra. Qualquer coisa você pode falar comigo no privado, qualquer dúvida, qualquer questão, você pode mandar uma mensagem para mim ou pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo Zoom, dá para você mandar no privado. Bom, mas vamos atuar, vamos agir como temos agido, de maneira respeitosa e participativa, atenta. Nós estamos anotando aqui e vamos colocar depois nossas frases durante a semana para a participação e a divulgação da mentoria. Então, Regina, muito bem-vinda mais uma vez. Agradeço muito a sua disponibilidade em estar conosco e que Deus te dê graça nessa sua fala e que Ele possa nos edificar para a glória dele mesmo. Palavra com você, Regina. Obrigada, Paulo, e obrigada pelo convite, né, que você fez aí, para que eu pudesse estar aqui participando, ajudando nesse projeto. Eu peço que você fique atento também ao horário aí e me dê uns alertas, se eu estiver passando dele, tá bom? E bem-vindo a todos os que estão aí, todas que estão participando, né, e que resolveram, de alguma forma, fazer esse programa, né? Esse programa de capacitação, eu penso assim, que é um programa de mentoria visando a capacitação de pessoas, não somente para a atuação ministerial, mas para o entendimento da própria fé. Graça e paz a todos vocês, tá bom? Eu queria até iniciar, que eu acho que esse texto é fundamental para mim. Eu penso que ele é fundamental também para uma teologia a partir da América Latina. Normalmente o pessoal utiliza muito ele, quase como se fosse base, e da própria teologia, né? É um texto bíblico que dá muito amparo para o nosso fazer teológico. Eu vou ler, tá aqui em 1 Pedro 3,15, e pode deixar que eu leia aqui, tá bom? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Depois eu vou trabalhar melhor esse texto, então eu estou lendo só para depois a gente voltar para ele. Bom, a minha carreira ela tem sido principalmente no meio da educação teológica. Tenho mais de 20 anos, em torno de 25 anos, atuando como professora de teologia quase que ininterruptamente. Eu só interrompi esse ano para dar início a um outro projeto de publicação. Então, mas também
juntamente com meu esposo, o pastor Sidney, que também é professor de teologia. Tivemos experiências no pastorado, junto à Convenção Batista Nacional, em Belém do Pará, por quase 5 anos, onde minha filha nasceu, mais velha. E depois também no interior da Bahia, Nova Canaã, não sei se vocês conhecem, mas no interior da Bahia também passamos um tempo, 1 ano e meio, quase 2 anos. E depois, nosso maior tempo foi em BH, em Minas Gerais, por 16 anos, onde a gente já foi para trabalhar mesmo com educação teológica, prosseguir os estudos, e foi em BH, então, que eu fiz o mestrado em Teologia e Praxis, na FAGE, na Faculdade Jesuíta, sob orientação do padre Libânio, faleceu há uns 2 anos. Eu havia feito um mestrado livre na Sul-Americana, sob orientação do Júlio Zabatiero. Atualmente, nós estamos em Campinas, né? Trabalhamos junto à FLAM, Faculdade Latino-Americana, que fica no Arujá, em São Paulo, mas moramos em Campinas, e aqui estamos desenvolvendo um projeto de publicação teológica, uma editora, já estamos há 2 anos com ela. Se chama Editora Saber Criativo. A ideia é publicar materiais contextualizados na América Latina, materiais teológicos contextualizados. Esse é o projeto nosso e eu estou quase que de tempo integral nisso. Tá? Na educação teológica hoje, eu só estou como avaliadora do MEC, avaliando instituições e cursos de teologia, não estou na docência mais. Bom, me coube a temática aí, e eu gostaria que vocês fossem escrevendo perguntas, né, dúvidas, questões que vocês querem colocar depois. Mas me coube a temática sobre a teologia, a praxis, a espiritualidade, como instrumentos para a ação da igreja. São vários assuntos envolvidos nesse tema, né? Quando a gente participa de um programa de mentoria, somente esclarecendo, quando a gente participa de um programa de mentoria, de uma pós-graduação, inclusive, que não é o caso aqui, cursos de pós-graduação, cursos de capacitação, de atualização, a ideia não é trazer um monte de coisas novas, né? Porque as informações, boa parte das vezes, estão aí, já estão na internet, estão nos livros, estão nas discussões que fazemos. A ideia principal é a organização dessas ideias, é colocar essas ideias em determinada ordem para que elas possam, então, servir para a nossa atuação ministerial, para a nossa espiritualidade, para a nossa prática cristã. Dentre esse esforço, no meio desse esforço de organizar ideias, né, surge alguma novidade, alguma coisa nova, que às vezes você não conhecia, que outro conhecia, que outro estava atualizado e você não estava, então aí acrescenta mais alguma coisa, mas a intenção inicial é a ordenação do pensamento e de muitas informações que chegam até nós e às vezes a gente não sabe a localização delas, como colocar essas informações. Então essa é a ideia principal, penso que de qualquer programa de mentoria, né, e de atualização teológica. E é sobre isso, então, em cima disso que eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa, vamos tentar organizar o nosso título aqui, dessa aula. Nós estamos trabalhando aqui pensando o quê? Na ação da igreja. Essa é a intenção, certo? O propósito aqui é a ação da igreja, ou seja, é a movimentação da igreja no mundo e aquilo que ela faz como igreja, né? Aquela atuação dela como igreja. Se é que, aqui já entra uma pontinha de pergunta, de interrogação para vocês ficarem pensando. Se é que, como cristãos no mundo, a gente tem outra condição que não seja de ser igreja também. Tá bom? Se a gente pode não ser igreja no mundo como cristãos. Então, quando eu falo a ação da igreja, eu posso estar falando também a ação do cristão no mundo e da cristã no mundo, porque o cristão, a partir do momento que ele está no mundo atuando, ele está sendo também igreja, pensando num sentido mais amplo de igreja, né? E não somente aquele institucional, né?
da organização eclesiástica, mas pensando nessa igreja que está para além dessa delimitação, certo? Então, nós estamos preocupados, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso problema com a ação da igreja no mundo. Preste atenção também que nós não estamos falando só de prática da igreja, nós estamos falando de ação. Então, para isso, o tema puxou outros assuntos. Aí a pergunta vem, tá, como a teologia, como a praxis e como a espiritualidade podem contribuir ou ser meio dessa ação da igreja no mundo? É isso, né? Então, são 3 assuntos grandes aqui, que a gente vai só dar uma passada por cima aqui. O primeiro deles, a teologia. Esclarecendo aqui alguns pontos. O que é teologia? É teologia, é saber sobre Deus, tá? É esse esforço humano de pensar acerca de Deus e de tentar conhecer a Deus. E nós já chegamos na sistemática à conclusão de que a gente não conhece a Deus. Estou repetindo coisas que vocês já estudaram muito, mas só para poder compor construir aqui um pensamento, uma ideia. Nós já chegamos à conclusão de que não podemos conhecer a Deus exatamente, que nós conhecemos aquilo que de Deus foi revelado por Ele. Trabalhamos, então, com a ideia da revelação. Outra coisa que tem que ficar muito claro para nós é que teologia é esforço humano, tá? É ser humano que faz teologia, não é animal que faz teologia e nem é Deus que faz teologia, porque Deus não precisa fazer teologia. Ele já conhece a si mesmo, ele já sabe tudo. Então, ele não precisa construir conhecimento. Quem precisa construir conhecimento, a partir da sua curiosidade, a partir do seu interesse de viver no mundo de modo ordenado, de modo consciente, somos nós, humanos. Então, teologia é sempre, sempre um esforço humano. Aí, temos uma outra situação. Se é esforço humano, é um esforço limitado, é um esforço falho, é um esforço de aproximações, porque assim somos nós humanos. Nós somos limitados, é aquilo que o Barth dizia na sua neortodoxia em relação a Deus e ao humano. Né? Deus é o ilimitado, o humano é o limitado. Né? Deus é o infinito, o humano é o finito. Ou seja, existe um distanciamento aí muito grande entre nós e Deus nesse sentido. Mas Deus, na sua infinitude, na sua condição ilimitada, ele se aproxima de nós, continuando com Barth, ele se aproxima de nós, ele nos busca por meio da graça de Jesus Cristo, por causa da sua graça. Porque ele é infinitamente superior, maior, melhor do que nós. Né? Então, essa é a ideia do Barth acerca da teologia. Esse é o amor de Deus, né? De olhar para nós e de nos considerar nessa nossa fraqueza, nessa nossa vulnerabilidade, nessa nossa fragilidade. Esse é o grande amor de Deus. E de ser para nós essa esperança, esse cuidado tão perfeito, né, que ele é. Então, se a teologia é um saber falho, ela é um saber sujeito a mudanças, a aperfeiçoamento, o tempo todo. É nesse sentido que a teologia é sempre um saber aberto, em construção, porque nós nunca chegamos a um estado perfeito dela, por causa da nossa própria limitação humana. O dia que nós dissermos assim, a teologia está fechada, tudo que tinha para sabermos já está construído, já está feito, né? Nós estamos dizendo que o humano que faz teologia também chegou a esse estado, o que é impossível para nós, né?
Então, nós estamos simplesmente estaremos numa atitude de arrogância que mais lembra a serpente no Éden do que o Adão e a Eva como humanidade, né? De querer ser Deus e rejeitar a condição humana. Eu sou professor de teologia latino-americana e também de teologia sistemática. Então, vocês têm que prestar atenção quando vocês escutam um professor de teologia sistemática ou uma professora de teologia sistemática, vocês têm que prestar atenção em todas as falas, porque tudo que está sendo dito, todas as expressões têm implicações teológicas, tá certo? É igual professor de Bíblia. Professor de Bíblia, quando ele vai explicar o texto bíblico, tudo que ele consegue explicar, provavelmente ele já pesquisou muito mais do que ele está falando, mas ele está tentando traduzir, transformar em linguagem inteligível aquilo que ele já pesquisou. Na sistemática acontece de um mesmo modo, tá bom? Então, presta atenção nisso. Teologia, então, é isso. Se a gente conseguir entender isso, nós já conseguimos avançar muitas coisas. Teologia é doutrina? Não exatamente, tá? Mas a doutrina, a ortodoxia, o dogma, né? Que são aquelas afirmações da comunidade de fé acerca daquilo que ela crê, é quase como se fosse uma certa cristalização da teologia, né? Porque a doutrina em si mesmo, ela já é um corpo mais ou menos fechado, não completamente, mas mais ou menos fechado, e você já afirma, já pronuncia isso. Só que doutrina também é um fazer humano, e tudo que é humano tem que estar sempre em construção. E aí a doutrina precisa da teologia para ajudar na sua atualização, né? Para se refazer, para se renovar, para se reformar. Ela precisa da teologia o tempo todo. A teologia coloca questões para as doutrinas da igreja nas suas pesquisas. O problema, muitas vezes, até aqui no Brasil, é que as pessoas confundem teologia com doutrina e não quer que mexa na teologia como se estivesse mexendo na doutrina e não entende que são duas coisas separadas, né? Embora elas conversam, uma contribui para a outra, a doutrina é fonte do fazer teológico, sim, as doutrinas de um modo geral. Na teologia nós estudamos as doutrinas, mas não nos reduzimos a elas. Entende? Porque o nosso papel como teóloga e teólogo é ir para além disso e puxar o aprofundamento, a reflexão, até mesmo para que a gente possa ajudar na transformação das doutrinas, dos dogmas da igreja. Entende? Então, são duas coisas separadas. Quando eu estou falando um monte de coisa de teologia diferente do que você está acostumado, eu não estou mexendo na sua doutrina. Entende? Não estou mexendo na doutrina da sua igreja, estou mexendo na minha liberdade teóloga de pensar. Cabe a você, a sua organização eclesiástica, a sua denominação, a sua igreja local, acolher ou não minha reflexão teológica para promover atualizações na sua doutrina. Entende? Na doutrina da sua igreja. O Karl Barth fala que o dia, e o Moltmann também, que o dia que a teologia se amarrar completamente às doutrinas da igreja, e aí deixa de ser teologia, né? Ela perdeu completamente a sua finalidade, como saber crítico, que coloca questões do mundo, do tempo e dos diálogos nesse mundo para a própria igreja. Para isso, ela precisa estar aberta, estar em construção e ter a sua liberdade, tá? Então, sempre é bom vocês separarem essas duas coisas, tá certo? Elas caminham juntas, são parceiras, são amigas, mas uma coisa não é a outra, necessariamente, tá? Por isso, eu faço teologia aqui com liberdade, sabendo que vocês saberão o que deverão acolher ou não, na sabedoria que Deus dá para cada um. Tá bem? Bom, o outro termo colocado foi praxis. O que é praxis? O praxis
foi um termo cunhado mesmo no âmbito da sociologia, talvez, e do próprio marxismo. A praxis vem no bojo de um monte de ideias marxistas, e acabou que ela se tornou de uso mais geral, porque ela é um termo muito interessante, o termo praxis é muito interessante, então acabou que saiu desse uso restrito do marxismo e acabou sendo adotado na educação, sendo adotado na própria filosofia, nas ciências sociais, na teologia, num sentido mais amplo. Entende? É como o termo missão, por exemplo. O termo missão, ele não está na Bíblia, ele não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é o termo apóstolo, que significa enviado, né? O termo envio, enviado. O termo missão, ele foi utilizado em referência, em relação à evangelização, implantação e expansão da igreja pelos jesuítas no século XVI, no movimento de contra-reforma. E os jesuítas trouxeram o termo missão do meio militar. Pensa em missão militar. É muito comum se usar o termo missão no meio militar. Sair para uma missão. Então, os jesuítas, como braço religioso da contra-reforma, uma ordem militar, saiu em missão para o Novo Mundo, saiu em missão para a América Latina, saiu em missão para a África. Aí você diz assim, então, esse termo missão está completamente comprometido porque ele surge num contexto militar de dominação, de conquista, de controle. De fato, né? Ele tem esse comprometimento. Mas aí, de repente, a igreja tira e começa a usar o termo missão e a buscar novos significados para ele. E usar para evangelização, e até falamos de uma missão integral, que envolve os vários aspectos da vida. É quase como se a gente estivesse fazendo um esforço de purificação do termo, no caso, missão, né? De limpeza desse termo, de tudo aquilo que ele estava carregado. E o termo praxis também passou a ser utilizado de modo muito mais amplo que não restrito ao marxismo. E é dessa forma que ele está sendo usado aqui nesse programa de mentoria, né? Dizendo respeito e relacionado a esse sentido muito mais amplo, porque ele é interessante. O que significa praxis? Praxis significa ação transformadora, ação que transforma. Praxis não é prática. A prática faz parte da praxis, tá certo? Praxis é muito mais amplo. A prática é aquele fazer imediato, né? Aquela coisa que a gente faz de imediato, de espontâneo, muitas vezes, ou orientado metodologicamente, mas a praxis significa um saber muito mais teórico, muito mais intelectivo, pensado. É quando você vai tomando consciência dos problemas da sua sociedade, da sua igreja, e pensa em ações estruturais, em nível de estrutura. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Talvez é quando você... a prática seria, tipo, tomar uma dipirona, tomar um remédio, um analgésico para sarar a dor de cabeça. Porque você precisa desse remédio, senão você não consegue pensar, você não consegue falar, você está sofrendo, porque você está com dor de cabeça. A praxis seria você fazer exames para descobrir essa dor de cabeça, a causa dessa dor de cabeça, e descobrindo, por exemplo, que é de uma sinusite, você partir, então, para um antibiótico para resolver o problema de modo mais amplo e talvez definitivo. A praxis seria isso, tá certo? Então, a praxis, ela é uma ação muito mais estrutural. Então, eu preciso de práticas diversas na ação, no movimento da igreja, em relação à questão da pobreza. Por exemplo, as pessoas que estão com fome na nossa comunidade não têm tempo de esperar ações estruturais somente. Elas precisam da cesta básica, elas precisam do cobertor, precisam de roupas, precisam construir a sua casa, o seu barraco, se de repente ele foi destruído pela chuva.
Então, precisam dessas práticas, dessas atividades, dessas ações imediatas da igreja. Mas a situação de pobreza dela é bem provável que diga respeito a toda uma situação de empobrecimento. E esse empobrecimento recorrente no nosso país precisa de ações estruturais da igreja. Então, a igreja não pode reduzir a sua missão no mundo às práticas. Ela tem que realizar as práticas de forma mais imediata, mas ela tem que estudar também as causas dos empobrecimentos, dos altos índices de miséria nesse país e das situações que causam sofrimento humano nele. Então, ela precisa também se envolver com a praxis em relação à situação da pobreza. Ela precisa ir para as escrituras, precisa estudar as escrituras e ver o que é que Deus pensa a respeito, não somente do pobre na sua assistência mais imediata, mas também nas ações estruturais que precisam ser tomadas para mudar, de fato, aquela realidade. A igreja precisa ter prática, mas precisa realizar a sua praxis em relação a essa situação, tá? O outro tema que nos veio aqui é a questão da espiritualidade. Né? Então, teologia como saber, praxis como ação mais ampla, né? De transformação de estruturas e de sistemas, e a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem a ver... Não adianta a gente querer inventar muita coisa, porque, de fato, é isso que está estabelecido do termo. Então, a espiritualidade tem a ver com a nossa relação com Deus, com o divino, né? E é a isso que nós aplicamos o termo. O próprio termo já diz, espírito, vem da ideia de espírito. Como é que nós, de alguma forma, desenvolvemos e realizamos essa relação espiritual? Até porque a praxis está muito vinculada à materialidade da vida, né? Mas nós não somos só isso. É isso que a questão da integralidade propõe. Nós não somos só seres materiais que vivem nesse mundo, precisando, no caso do brasileiro, de muito arroz e feijão. Né? Para vocês que estão em Minas, de pão de queijo também, né? Que isso aí faz parte da alimentação básica. Então, nós não estamos aqui somente na nossa condição material, mas somos, e temos consciência disso, de que somos seres espirituais. O problema da espiritualidade não está em entendê-la em relação a isso, à vida espiritual, a esse aspecto da vida humana e da esfera humana, né? O problema está quando reduzimos a espiritualidade a isso, e a vida espiritual a essa relação, quase, eu vou usar um termo aqui, que é muito usado no estudo da espiritualidade, mas essa relação muito apofática com Deus. Ou seja, essa relação interna, que sou eu e Deus, essa relação muito, muito voltada para a mística, para essa experiência do divino e da questão espiritual em mim, e reduzo a espiritualidade a isso. Esses são elementos da espiritualidade. A mística, a experiência apofática, né, que é interna, introjetada, eu e Deus, isso também nós temos necessidade, faz parte da experiência humana, mas a espiritualidade vai para além disso, porque a espiritualidade, ela se dá mediante uma conexão com o Espírito Santo de Deus. É isso. O ser humano não realiza sua espiritualidade sozinho. Tá? Então, a espiritualidade é essa conexão com o Espírito Santo de Deus, aquele que é o Deus mediano, como dizia Orlando Costas. Orlando Costas tem um espírito, ele tinha um espírito maravilhoso mesmo, mas ele tem um texto fantástico, é um dos melhores textos que eu já vi sobre o assunto, e que precisaria, um dia eu vou ter tempo de trabalhar melhor esse texto comentando. Chama A Vida no Espírito.
Se vocês pedirem esse texto no Google, chamado A Vida no Espírito, Orlando Costas, provavelmente vocês vão conseguir baixar. Então, nesse texto aí, ele chama o Espírito Santo de Deus mediano, né? Pensando na teologia trinitária, no Espírito Santo como Deus, tal qual o Pai e o Filho. E ele fala que, tanto quanto Jesus Cristo faz a mediação nossa para Deus, por meio da sua obra salvadora, ele é Deus mediador, o Espírito Santo que está no mundo, agindo no mundo, atuando no mundo, ele é também Deus mediano para Jesus Cristo. E foi exatamente isso que os reformadores falaram, né? Que nós alcançamos a Deus, acessamos, vou usar uma linguagem contemporânea e tecnológica que fica mais fácil da gente entender. A gente se linka com Deus, a gente acessa Deus por meio do Espírito Santo. Não é isso que a reforma e a teologia da reforma diz? Que nós não podemos, por nós mesmos, alcançarmos e buscarmos Jesus Cristo e nem a sua graça? Que nós acessamos a graça de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, é ele que faz essa mediação. Então, nesse sentido, o Espírito Santo é Deus mediano, é aquele que faz a nossa mediação. Se Jesus Cristo faz nossa mediação para o Pai, para Deus, de um modo geral, por meio da sua obra salvadora, o Espírito Santo faz a relação de mediação entre nós e Jesus Cristo. Tá? Nos faz encontrar com Jesus Cristo. E é nessa relação que se instala a nossa espiritualidade, porque o nosso espírito conversa e se conecta com o Espírito de Deus. Entende? Só que aí lá vai os problemas colocados, então, pela nossa análise mais sistemática. O Espírito Santo, ele não só é Deus mediano, como ele é Deus agindo no mundo. Jesus não disse lá em João que enviaria o seu Espírito e que ele estaria no mundo, né? E, inclusive, nós costumamos dizer que esse mundo só não se afunda nele mesmo por causa do Espírito de Deus que habita nesse mundo, que está nesse mundo. Porque ele também é o Espírito Criador, que estava lá na criação, né? Seja na forma da sabedoria, como diz o Provérbios, né? Seja como pessoa trinitária, conforme o próprio texto do Gênesis faz entender. Então, ele é o Deus presente na criação, portanto, também Deus criador. Ele foi a energia de vida em tudo que foi criado. Se Jesus Cristo, podemos afirmar, com base em João 1, que Jesus Cristo foi a palavra, o Logos, criador, né? Foi a linguagem criadora. O Espírito Santo é o vento dessa linguagem, é a força dessa linguagem, é a energia mesmo dessa linguagem que fez com que tudo o que passou a existir, existisse. Né? Então, ele é Espírito Criador também. Como Espírito Criador, ele está no mundo sustentando a vida que por ele foi criada. Se isso é verdadeiro, toda vez que destruímos a vida, estamos indo em rumo contrário à obra que o Espírito realiza no mundo. Porque a obra dele é de sustentação da vida. Então, você quer fazer contra o Espírito, é matar a vida. É acabar com a vida que ele cuida. E quando ele criou lá, ele não criou só ser humano. Ele criou animais, ele criou plantas, meio ambientes, entende? É aí que também se instala a nossa responsabilidade ecológica como igreja, porque nós temos um compromisso não somente com o verde, mas nós temos um compromisso com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito sustentador da vida no mundo. Tá certo? De compartilhamento, de compactuação com a sua obra. Tá? Então, pensa bem, eu não precisaria nem afirmar, porque eu acho que isso você já consegue inferir com bastante clareza. Se eu me afirmo uma pessoa de espiritualidade, né? Portanto, então, conectada com o Espírito Santo de Deus,
em sintonia, sabe? Aquele canal da rádio, quando você fica chiando, e você vai melhorando, até que você consegue uma conexão mais ou menos perfeita. De vez em quando passa, você está na estrada, passa por uma montanha, ele some, ele desaparece, mas daí volta de novo. É assim a nossa vida espiritual, né? A gente vai aperfeiçoando, melhorando, de vez em quando dá uma desaparecida, mas depois volta, né? Se a gente se preocupa e se ocupa disso, volta. Então, se eu estou sintonizado ou sintonizada como alguém espiritual com o Espírito Santo de Deus, nada mais óbvio do que eu me preocupar com as coisas que ele se preocupa, do que eu me ocupar das coisas com as quais ele se ocupa, até mesmo por causa dessa conexão, porque ele passa para mim essa mensagem, porque ele fala para mim essa mensagem, e eu capto essa mensagem na minha espiritualidade, eu começo a entender os interesses do Espírito Santo de Deus. E se você me perguntasse, mas como é que eu não entendo nada disso do Espírito Santo? Então, eu preciso refinar a minha conexão. Eu preciso melhorar a minha conexão. Como é que eu melhoro minha conexão? Eu vou para a Escritura, vou tentar entender quem é essa pessoa que os pais disseram, os pais da igreja, lá no período patrístico, que vai do 1º ao 5º, ao 6º século, mais ou menos, e eles disseram, ele não é só uma força e uma energia, embora seja isso, mas ele é pessoa. Ele é pessoa com quem eu tenho uma relação, né? Então, eu preciso ir para as Escrituras e me encontrar com essa pessoa, eu preciso ouvir os pais da igreja, e aí entra a teologia, entendeu? Como a teologia ajuda na minha espiritualidade? Ela ajuda fazendo essa recuperação. Os biblistas vão lá e estudam, fazem exegese dos textos bíblicos para te fornecer informações, tanto do conteúdo bíblico, como mesmo metodológicas, para você saber como ler o texto bíblico, né? Te ajudam também a recuperar os textos da patrística e tudo que eles disseram a respeito da Trindade, porque é lá que você conhece, quase não existe no decorrer da história da igreja cristã, novas elaborações acerca da Trindade. É um tema tão delicado que a maior parte das discussões que se fazem a respeito dela estão baseadas ainda na teologia patrística. Então, é preciso que você vá lá na patrística. Nem os reformadores se atreveram a tocar muito no assunto da Trindade. Era um terreno que eles não quiseram mexer. Eles falaram, olha, já basta, aquilo que os pais falaram está bem esclarecido. Então, você quer conhecer a Trindade? Você tem que voltar para a patrística. Você tem que ler os pais da igreja, entendeu? E conhecer a Trindade é fundamental para que você possa refinar essa sua espiritualidade, essa relação com o Espírito Santo, porque foi lá que eles explicaram mais ou menos a respeito dessa pessoalidade dele, né? Estão vendo como é que não dá para desenvolver uma espiritualidade de fato sem um auxílio, um recurso à teologia? Certo? Como é que ela, de alguma forma, ampara, ajuda no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Se nós não conhecemos Deus, não buscarmos conhecer Deus e o Deus trinitário, a nossa espiritualidade ela vai ficar muito circunscrita a essa experiência apofática, essa experiência fechada, quando muito fechada em 4 paredes do templo. E vamos achar que espiritualidade é só isso, né? Mas a espiritualidade, isso aí é só o princípio da espiritualidade. Isso aí é só um momento da espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela se amplia e ela se realiza na medida em que vamos entendendo essa participação, essa ação, né? E que vamos participando a partir desse entendimento da ação do Espírito no mundo e vamos entrando nisso e participando nisso, participando da luta mesmo pela vida dos animais, participando da luta pela vida das plantas, participando da luta contra toda forma de empobrecimento, porque o empobrecimento, ele mata as pessoas. A pobreza mata. Mata por fome, mata por frio. Olha no inverno quantas pessoas não morrem nas ruas de São Paulo, por exemplo.
onde eu vivo, aí de Belo Horizonte, por falta de um cobertor, porque o papelão em que elas usam para se cobrir não é suficiente para aquecer. Quantas pessoas estão morrendo de fome? E não é fome somente porque faltou um prato de comida hoje ou porque está um dia sem comer, mas é porque passou a infância toda, porque teve uma história de alimentação precária e a pessoa ficou suscetível a doenças diversas. Então, essa pessoa já está sendo morta, de certa forma, desde que iniciou a sua vida, por causa de uma alimentação insuficiente, né? E que causou danos irreversíveis no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua cognição, causou danos, e aí chegamos e dizemos, aquela pessoa não quer estudar, não aprende porque não quer estudar, mas muitas vezes não prestamos atenção que essa pessoa passou por um histórico de alimentação, de doenças, de falta de tratamento da saúde, né? E de falta de contato com uma educação mais formal, muitas vezes, que por mais que ela corra atrás agora, ela não dá conta. E isso desanima, desestimula, quer dizer, aí entram as questões estruturais, há uma série de fatores, e muitas vezes o nosso julgamento é imediato. Jogamos para o campo da vontade, aquela pessoa não quer, é preguiçosa, não quer trabalhar, é preguiçosa, não quer estudar, é preguiçosa. Olha só, fulano conseguiu progredir na vida, mas ela não consegue. Por quê? Porque não se esforça. Né? E aí a gente vai por esses caminhos e por essas respostas fáceis, que resolvem o nosso problema de não ter que nos envolver com ela, porque jogamos a culpa sobre ela. Né? Jogamos a culpa do sofrimento, jogamos a culpa da carência sobre ela, e aí eu tiro de sobre mim. Entendeu? Isso é muito fácil de ser feito. Mas a igreja é chamada a se envolver, a ir para mais além, a se aprofundar nas questões, a não se contentar com respostas fáceis. E por aí passa a nossa espiritualidade. Certo? Uma espiritualidade realmente conectada com o Espírito Santo de Deus. Uma espiritualidade com uma conexão refinada, né? E uma teologia que seja, de fato, saber sobre Deus, e não meramente saber humano, né? Só teórico, humano, que seja fruto dessa curiosidade em relação a Deus, ela é geradora de novas praxes. Entendeu? Ela é transformadora, porque ela vai ter um olhar para a realidade, ela vai enxergar a realidade. Não tem como, gente, conhecer a Deus ou fazer teologia de fato e também não se voltar para aquilo que preocupa Deus, que é o mundo criado por Ele. Então, uma teologia séria, uma teologia que seja de fato fruto dessa curiosidade humana, desse desejo humano de conhecer a Deus, ela vai se voltar para o mundo. Entende? Ela não vai ficar fechada nas quatro paredes, com a cabeça no livro, simplesmente, e preocupada somente em construir ideias sobre ideias, com aqueles vocabulários complicados de se explicarem, mas ela vai estar voltada e preocupada com o mundo e com as coisas que acontecem nele. Porque o mundo é o escopo do olhar de Deus, é para onde Deus olha. Quando Deus olha para cá, ele olha para o mundo, porque o mundo foi criado por ele. Entende? Então, Deus se preocupa com o mundo. Deus amou esse mundo de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa, que ele deu o próprio filho. É isso que a palavra diz. Entende? E nós não podemos ter um esforço de preocupação menor. Então, minha teologia, ela não pode ter um fim em si mesma. Entende? Ela não pode ser reduzida a ela mesma. O meu conhecimento de Deus visa o conhecimento do mundo. Entende? Visa a minha busca pelo mundo que eu integro e do qual eu faço parte. Os reformadores também falaram isso, né? Eles disseram, tanto Lutero quanto Calvino,
afirmaram que no conhecimento de Deus eu conheço o mundo, e na realidade eu conheço melhor o mundo por essa ótica do conhecimento de Deus, porque aí o meu conhecimento é mais amplo, não se reduz à materialidade do mundo, entende? Porque aí o meu olhar não é dirigido somente para a materialidade do mundo, mas eu consigo alcançar um sentido mais amplo dele. Até mesmo quando eu falo assim, o mundo é criação de Deus, eu já estou dando esse sentido mais amplo para o mundo. Eu tenho que pensar as consequências disso que eu estou falando, porque se eu afirmo e creio que o mundo é criação de Deus, eu estou encrencada. Entendeu? Eu estou encrencado nessa afirmação, porque significa que eu sei que o mundo é preocupação de Deus. Né? A ponto de enviar o seu filho. E aí, então, eu estou chamada, por causa dessa teologia que eu faço, desse conhecimento de Deus, né? que eu desenvolvo por meio da minha curiosidade, do meu desejo por Deus. Então, eu estou, de certa forma, chamada a uma nova praxis nesse mundo, buscando transformar aquilo que, de alguma forma, foi comprometido por aquele pecado, foi afetado pelo pecado humano, e nós estamos falando das questões tradicionais da fé cristã. Vocês podem ver que tem novidade, mas a base disso tudo é a fé cristã e as suas tradições, né? Então, eu entendo que há um mundo criado por Deus, mas esse mundo está comprometido, sim, pelo pecado humano. Não por um pecado da criação de um modo geral. A criação, restante da criação depende, né, dessa ação humana, mas está comprometido por causa desse pecado humano, porque o pecado ele está no âmbito, sim, das decisões humanas. Né? Ainda que numa teologia mais reformada se entenda que esse desejo, que essa vontade humana, ela já não se realiza na sua plenitude, porque está comprometida pelo pecado, e essa é só uma linha de pensamento, é uma corrente de pensamento, não é a corrente, né? Existem outras que entendem que a vontade humana ainda está prevalecendo, ainda de alguma forma decide nesse mundo, né? Então, você tem linhas de pensamento, e aí depende da sua. É nesse momento aí que o que prevalece aí é a sua doutrina, tá certo? A teologia só investiga essas coisas, só pensa nessas coisas. E você tem que levar em consideração aquilo que a sua tradição diz e se você a ama, tá? Se nela se realiza sua espiritualidade também. Bom, de qualquer maneira, sabemos que o mundo, esse mundo criado por Deus e reconhecido por Ele como belo, né? Como bonito, né? Então, se esse mundo que foi comprometido pelo pecado e passou a ser feio em vários aspectos, vamos dizer assim, no sentido hebraico, né? No sentido hebraico, o belo, bonito de Deus é harmônico. É quase como se ele olhasse e falasse: esse mundo, essa criação é harmônica. Tem harmonia. Pensa em uma sinfonia, pensa numa orquestra. Né? É maravilhoso quando tudo sai perfeito. E é estranho quando, no meio dessa perfeição, alguém desafina, um instrumento desafina, você logo percebe, chega a doer os ouvidos. Então, é mais ou menos dessa maneira que Deus estava dizendo, o mundo é harmônico, mas o pecado trouxe desarmonia, trouxe desordem, desordenou, bagunçou, né, esse mundo. E nós estamos na busca da condição de mundo agradável a Deus, tá? Que é justa, que é boa, que é coerente, que é harmônica. Para isso, são necessárias praxes, novos envolvimentos da igreja. E a igreja faz isso por práticas pequenas também. Né? Aquilo que eu falei, nós precisamos também da situação menor, da prática. Um exemplo muito prático. Uma igreja, uma comunidade reunida numa vila, num bairro, ela tem lá um monte de pessoas morando junto,
Que é isso que é quando nós moramos num bairro, numa vila, um monte de gente morando junto ali, tem famílias em necessidade. Até que ponto essa igreja está ocupada com as necessidades das pessoas da sua redondeza? Muitas igrejas se instalam na frente de praças, por exemplo. Qual o nível de comprometimento dessas igrejas com as praças que estão de frente dela? Somente ficar reclamando, dizendo que a prefeitura não cuida? Né? A igreja já pensou em fazer um culto, talvez, de restauração ecológica dessa praça? De replantio, de cuidado da terra, e ver nisso como uma oferta a Deus? Como um ato litúrgico? Estamos oferecendo ao Senhor novamente a sua criação e a beleza da sua criação. Né? Então, nas redondezas, as calçadas, como é que estão as calçadas em volta da sua igreja? Você já pensou que as calçadas em volta da sua igreja não são usadas só pelos seus membros, são usadas por toda aquela comunidade, mas muitas vezes essas calçadas estão, parte delas, destruídas por causa do uso da sua igreja mesmo, dos carros que sobem lá em cima porque não encontram mais estacionamento, e aquela coisa toda. Então, em que medida a sua igreja está ocupada com as calçadas para servir aquela comunidade? Em que medida que a sua igreja cuida da parte estética, da arte, para se tornar um lugar aprazível, caloroso, acolhedor para as pessoas daquela comunidade? Não adianta construir templos suntuosos em comunidades mais simples, ou mesmo até mesmo em grandes centros urbanos. As pessoas querem acolhimento. Você já pensou quando você vai no shopping, que aquela loja está muito, muito elaborada, e você fala, nessa eu nem vou entrar, porque isso aqui é loja de elite. A igreja, não é grupo de elite. Ela é do povo, sempre, das gentes, do povo. Então, ela tem que ser lugar acolhedor, acessível, que chama para dentro e não que empurra para fora. Entende? Tudo isso faz parte da praxis missional da igreja. A gente pensa que é só enviar missionário. A gente pensa que é só evangelizar. A evangelização acontece de diversas formas, inclusive dessas. Que testemunho que não dá naquela comunidade uma igreja que está ocupada e vai lá na praça em frente a ela, ou próxima a ela, e coloca bancos novos para os velhinhos sentarem e ler o seu jornal. E vão até a prefeitura e busca lá academias ao ar livre para instalar naquela praça, para cuidar da sua comunidade amorosamente. Né? Que luta pela melhoria do bairro, pensando nas pessoas que moram nele e com os quais ela tem comprometimento. Você já pensou que isso é demonstração da sua espiritualidade e da espiritualidade da sua igreja? Ou seja, da conexão da sua igreja com o Espírito Santo de Deus que está por aí no mundo espalhando vida? O Orlando Costas, nesse texto que eu mencionei, ele até fala assim, que muitas vezes desprezamos coisas extremamente significativas. Ele diz assim que quando a ONU e essas organizações internacionais conseguem, por meio de mediação, realizar acordos entre nações que estão discordantes ou em estado de guerra, e, de repente, por intervenção da ONU, a guerra se estabelece tréguas, se estabelece paz. Ele diz, a ONU, nesse momento, é instrumento da ação do Espírito de Deus, porque o que ela fez impediu que várias pessoas morressem, que várias pessoas sofressem, que vidas fossem ceifadas, que lugares não fossem destruídos por meio de bombas. Né? Então, nesse momento, sem saber e sem estar preocupado com isso, a ONU foi instrumento do Espírito Santo de Deus. E nesse raciocínio, gente, tem muito mais organizações, muitas vezes, do que as igrejas, e muito mais pessoas do que os cristãos, que se conectam de certa forma e que participam da ação do Espírito Santo de promover vida no mundo, do que nós mesmos, fechados em nossa espiritualidade apofática, que se reduz à oração e a essa vida com Deus interna, para mais ninguém entrar, para mais ninguém ver. Né?
E muitas vezes, e não estou falando de salvação, porque é outra coisa que a gente tem que separar. Você fala, então está querendo dizer que a ONU é salvo, que os espíritas que cuidam das pessoas na rua, eu não sei quem é salvo, né? E aí não entra nesse mérito, a gente tem que separar, e nós não estamos falando só de salvação, nós estamos falando de vida no mundo. Por muito tempo na nossa fé, no Brasil, na América Latina, o nosso entendimento de fé e de salvação se reduziu a ir para o céu. E esquecemos que Deus nos colocou neste mundo e nos deixou neste mundo e ama este mundo. E ama a vida que Ele mandou a gente construir nesse mundo. E que ela está comprometida pelo pecado, mas Ele nos deixou aqui para ajudar na restauração disso, porque Ele ama. E ninguém pode, nenhum cristão de verdade pode discordar disso. Entende? Essa é uma certeza que nós temos. Deus ama o mundo porque Ele foi capaz de medidas radicais para provar isso. Então, nós não podemos viver como se a gente tivesse todo o corpo no céu e somente 2 pezinhos aqui e não temos o corpo e o espírito nesse mundo. E se quisermos realizar a nossa transcendência, ou seja, a nossa vida espiritual, a nossa conexão com Deus, é por essas vias. Tá certo? E se eu sou pentecostal, mais ainda, a responsabilidade é duplicada, porque eu afirmo para todo o mundo, e eu posso falar isso porque eu sou pentecostal, eu afirmo para todo mundo que eu tenho uma conexão diferenciada com o Espírito Santo de Deus, que eu tenho uma relação direta com o Espírito Santo de Deus, que eu tenho dons do Espírito Santo de Deus, que ele me enche do Espírito o tempo todo. Se isso é verdadeiro, pensa agora à luz de tudo isso que eu falei. Os dons, para aqueles que acreditam na vigência e na atualidade dos dons, a finalidade deles é a comunhão da igreja e o serviço ao mundo. E não para enlevo espiritual de alguns. Entende? O enchimento do Espírito Santo é para mim me conectar com o Espírito que está atuando no mundo e transformando esse mundo e eu participar dessa transformação. E não para ficar dizendo que eu sou mais poderosa do que quem quer que seja. Se eu estou usando essa expressão e essa experiência do enchimento do Espírito para dizer que eu sou melhor do que os outros, para dizer, né, que eu tenho mais poder do que os outros, mais do que o uso equivocado eu estou fazendo. Eu estou fazendo um uso contrário ao verdadeiro sentido teológico do termo, e da expressão e da experiência. Tá certo? O enchimento do Espírito é para refinar minha conexão com Ele e me dar condições de atuar na transformação da minha realidade. E principalmente uma realidade como a nossa latino-americana, um dos lugares mais violentos do mundo, com maior índice de desigualdade econômica, com uma grande massa empobrecida, sofrida, que não tem acesso a sistemas de saúde, que morre nas filas. Tem dom de cura? Né? Você tem dom de cura, então? Você é pentecostal, tem dom de cura? Vai lá para as filas do INSS, cura aquelas pessoas que estão sofrendo. Você não tem dom de cura, você não é pentecostal, você acha que o batismo no Espírito Santo foi para aquela época, tudo bem. Está dentro do campo das nossas convicções, nós temos bases para essa e para aquela situação. Então, vai lá e pega aquela pessoa e leva para o hospital. Leva para um médico, paga uma consulta particular. Age conforme a tua convicção, mas age com amor nesse mundo, entendeu? Mas a gente fica lá brigando com coisas pequenas, com coisas periféricas e deixa de cumprir a nossa missão nesse mundo. É nesse sentido que a teologia pode nos servir, né, mais do que como instrumento, mas principalmente como meio para a ação e para a movimentação da igreja no mundo, e também a nossa espiritualidade, quando sincera, né? Quando, não vou dizer verdadeiro, porque, como diz minha filha adolescente,
quando a gente fala algumas coisas assim, ela diz, mãe, isso é um termo meio forte, né? Então, é um termo meio forte, né? Mas, pelo menos sincera, né? Fruto de uma busca e de um desejo sincero por Deus. Ela serve, sim, para a nossa ação no mundo, e é isso que ela visa. E a ação no mundo das necessidades. Esse ano a gente começou pensando em fazer um monte de coisa aí, de ação estrutural, e mudar, mas de repente veio a pandemia, e que demandou da igreja repensar, refazer tudo, assim, de uma forma rápida e criativa, para manter a comunhão, para manter o serviço, e novas praxes demandaram agora com essa novidade que o mundo colocou para nós, né? Então, é nesse sentido. Mas agora eu vou deixar vocês perguntarem, então, né? Acho que já chegou esse tempo aí, senão a gente esgota aqui. Eu espero ter me feito entender. É um raciocínio, tá? Teológico. E que vocês podem, a partir dessas pontas deixadas, avançar, pensar mais, escrever, né? Gravar vídeo, avança na reflexão, porque é para isso que nós estamos chamados, para sermos... E aí eu volto para o texto que eu comecei, né? Do 1 Pedro 3,15, eu encerro com ele. Antes, eu acho que agora está fácil de entender. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor dos corações de vocês. Não é outra pessoa que tem que estar santificado, tá? Não é outra pessoa, tenham Cristo como Senhor do coração de vocês. É isso que o texto está dizendo. Não se voltem para outros senhores, né? Faz igual Paulo, deixa Cristo crescer no vosso coração, né? No conhecimento dele. E estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, o texto fala, se envolvam com Cristo, Cristo dará a vocês uma nova esperança, e com base nisso, então, vocês vão ser arguidos todos os dias, seja por pergunta direta, seja por provocação, seja por olhares das pessoas, de onde vem essa tua esperança, mesmo habitando no mesmo mundo que elas, que parece que está caminhando para a destruição. Regina, muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua fala, foi extremamente oportuna, muito boa. Desculpa aí, Regina, você está me ouvindo? A conexão aqui. Estão me ouvindo? Não, beleza. Tá, todo mundo te ouvindo e te vendo. Tá joia. Fiquei desesperada aqui agora. Não, a gente também. E ainda mais que eu não ia responder as perguntas que o pessoal fez, né? O pessoal já tem perguntas aí, eu falei, isso não é comigo, não, isso é com ela. Então, assim, a gente agradece muito a sua parte. E agora o Paulo Cândido vai fazer a pergunta que ele já fez aí, já jogou a pergunta dele no grupo. Agora ele vai fazer de novo para você. Oi, Regina, tudo bem? Oi, Paulo. Poxa vida, quanto tempo! Olha, foi demais a sua aula, a sua reflexão e a sua pregação apaixonada aí. Me trouxe lembrança do seu tempo de Itambé, né? Você já tem esse espírito bem voltado para esse ser na totalidade. Me lembro voltado para as crianças e os jovens, e agora dessa visão tão dinâmica. Regina, eu estava pensando, como você tem envolvimento nesse afro, eu sempre fiquei questionando, vamos ver se eu consigo conectar com o que você já tem falado, mas aqui o Afro-American, o African Brazilian, o Afro-American tem essa herança da reforma, a influência da reforma aqui. E no Brasil, a herança da colonização, da cristandade, essa colonizadora que impõe. E aí, aqui, no início dessa busca, dessa liberação, o Martin Luther King Jr., a dinâmica era assim, uma fala messiânica, e agora a fala é busca dessa prática. Eles estão querendo mudar a história da construção, fazendo a desconstrução. E no Brasil parece que estão querendo sair dessa cristandade. Agora, como a colonização da cristandade
praticamente acabou. Agora, como você está vendo esse trabalhar nesse latino todo no Brasil para sair dessa escravatura da colonização e outra escravatura com o peso da reforma? Não sei como fazer a pergunta. Como você tem trabalhado nessa dinâmica? Uhum. Aí. Não, eu entendo. Eu estou até bastante sintonizada com os movimentos negros, principalmente aqui na América Latina. Eu estava tão interessada no assunto, cheguei a fazer uma pós-graduação para me estudar um pouquinho mais o tema. São duas coisas diferentes. Aliás, são várias coisas diferentes. O pessoal não tem noção, muitas vezes, da complexidade que é lidar com isso. Porque você tem movimentos africanos, que é uma outra coisa, né? Teologia africana, que é outra coisa. Teologia africana não é teologia negra. Entende? É teologia africana, né? Até porque as pessoas africanas não têm essa luta pela questão da raça, que você está falando gente que já está lá num contexto negro, de prevalência das pessoas negras e da cor negra ou da raça negra, eu não gosto muito desse termo raça. Na América do Norte, a situação histórica é outra, que é isso que você está falando, né? Houve a questão como é que a gente fala? Da separação entre negros e brancos, e isso foi, de certa forma, até oficial, né? Houve uma oficialização de forma legal por conta disso, e a luta foi pelos direitos civis dos negros norte-americanos. A teologia negra ela é uma teologia contextual, ou seja, ela se situa no ambiente ou numa situação, como no caso da causa negra, e a partir dali ela vai para as escrituras, vai para a tradição, ela faz teologia. É nesse sentido que é contextual, é contextualizada como ponto de partida. E no caso da teologia negra norte-americana, ela é uma teologia contextual porque ela se situa no problema do negro norte-americano, problema histórico, o problema social mais amplo. Já a teologia negra latino-americana, ela tem outra história, né? Que, como você disse, é a história das colonizações, de uma abolição mal realizada, né? Do abandono das pessoas negras e mais ainda, né? Dessa mistura, do surgimento da pessoa parda, que hoje é quase 60% dos brasileiros se autodeclaram pardos. Não é que mudou a cor dos brasileiros, é que mudou a consciência. Com esses movimentos todos, eles passaram a assumir a cor que tem. Só que o pessoal do movimento negro não gosta da cor parda, porque fala que é a cor da indecisão, né? Mas o brasileiro não tem só a memória do negro escravo de onde ele vem, ele tem a memória também do italiano, ele tem a memória também do português, porque tem toda essa mistura, entende? É muito complexo isso. Então, eu penso e percebo, né, que tem muita falta de informação, muita falta de reflexão sobre a complexidade do assunto. O pessoal coloca tudo dentro de um caldeirão só. Eu escuto essas vozes aí nas mídias, nas lives, e eu fico assim, meu Deus, vou precisar estudar, né, um pouco, e entender do que está falando, e deixar claro, né, o que está falando, porque eles põem tudo do mesmo caldeirão. Aí vai falar sobre teologia negra, por exemplo, aqui no Brasil, e o problema do negro brasileiro, chama um africano para falar. Você entendeu? E o africano não entende, só porque o africano é uma pessoa preta, acha que ele entende, um cristão preto, ele entende do problema, e ele não entende, que para ele não faz sentido, muitas vezes, isso que a gente está colocando, porque ele vive outra realidade. E por mais que ele tente entender o problema da pessoa negra no Brasil, ou do preto no Brasil, da preta no Brasil, ele não dá conta de entender aquela situação toda, porque remonta a uma experiência histórica, né? E uma experiência histórica recente, porque, olha só, pensa que no Brasil o fim da monarquia, início da república, e depois que começou a república, vai ser um tempo que essa causa negra vai começar. A teologia negra, ela é teologia de ato segundo,
ela vem depois. Primeiro vem um movimento negro, que necessariamente não é da fé, não é cristão, mas vem essa militância, essa luta. Essa luta pede uma satisfação da fé. Ao se dar essa satisfação da fé, ir para as escrituras, ir para a história, ir para as tradições, começa a se gestar uma teologia, a partir das perguntas colocadas pelos movimentos. Então, a teologia contextual é sempre uma teologia como ato segundo, entende? É mais ou menos por aí. A gente vê, parece que essa leitura é multidisciplinar, né, Regina? Ela pega de todos os lados. Mas eu acho que foi bom. Sem o auxílio da história e das ciências sociais, a gente não dá conta. Valeu, Regina, fez a gente mexer. Um abraço no Sidney. Pode deixar. Beleza. Vamos agora para a Joyce. Vamos lá, Joyce. Vamos com você a palavra. Bom dia, professora Tem um microfone Regina. aí ligado, por favor. Bom dia, Joyce. Ativem o mudo aí. Oi, querida. Queria dizer que eu sou sua fã, estou sempre te acompanhando, acho muito legal te ouvir falar, estou lendo seus livros, gosto muito de você. Professora, durante a sua fala, eu fiquei pensando nesse aspecto que você falou sobre a espiritualidade apofática, né? E foi muito bem colocado, porque eu fiquei identificando isso e pensando como é que a gente poderia trabalhar com a igreja. Eu sou seminarista, sou professora de escola dominical, enfim, como é que a gente poderia trabalhar com a igreja num sentido de uma espiritualidade mais profunda, mais abrangente e que transbordasse mesmo para o mundo, como você disse aí nas suas palavras, né? Será que a leitura comunitária da Bíblia poderia nos ajudar nesse sentido? Joyce, tem um ruído aí, eu espero que ele esteja atrapalhando o entendimento da gente. Alguém aí, por favor, desliga o seu microfone. Cláudia Alex. Então, Joyce, eu penso que trabalhar uma espiritualidade, que eu chamo de mais aberta, mas só por falta de um nome mesmo, assim, tá? Então, entenda isso. Às vezes a gente usa um termo, mas é porque ainda não conseguiu pensar um outro melhor. Talvez uma espiritualidade mais integral, mas aí traz a carga toda da ideia da missão integral e alguns não gostam. Então, a gente faz missão integral, mas fala de outro jeito, usa outras palavras. Então, uma espiritualidade mais abrangente, assim, seria libertadora para a igreja, né? Então, primeira coisa, você entender isso. Seria libertadora porque os crentes, os fiéis, estão vivenciando muitas coisas, muitos problemas, e às vezes, por causa dessa espiritualidade mais apofática, ele lida com esses problemas à parte da própria fé, como se não se resolvesse no campo da fé, ou a fé não participasse da solução dessas coisas, né? E, às vezes, eles aprendendo a envolver a fé nessas questões do dia a dia, por menores que sejam, ali, como a decisão profissional, problemas de ordem profissional, problemas de ordem acadêmica, quando ele consegue pensar isso no âmbito da fé, se torna libertador para ele, porque ele não precisa falar uma linguagem da fé e uma linguagem da vida. É isso que a gente está querendo, de alguma forma, acabar, essa dissociação, esse dualismo da vida. As pessoas tendem a trabalhar com duas linguagens aí, né? E não precise, não é assim, porque, como eu disse, o Espírito está no mundo e está agindo no mundo. Então, eu penso que o melhor caminho sempre para nós, da fé, é o caminho bíblico, né? Então, ir para lá, voltar para lá, agora sob essa ótica do Espírito Santo. Vamos dizer assim, que você vai fazer uma teologia contextual meio diferente, você vai se situar no Espírito Santo e vai para lá tentando encontrar ele na Bíblia, né? E vai tentar reentender, porque essa
teologia clássica, que muitas vezes tirou a gente, né? Está muito preocupado em explicar que o espírito é o Ruá, que o espírito é o Deus não sei o quê, e não explica como é que ele age no mundo. Então, voltar para lá com a sua comunidade, numa leitura mais popular, mais simples mesmo, aquela que seja acessível. Existem métodos de leitura popular, você busca na internet métodos de leitura popular e vai recuperar essa história, essa fala e esse ensino do Espírito Santo na Bíblia. E, após isso, esse esforço, que pode durar o tempo que você achar necessário, né, vai conforme o ritmo da sua comunidade, aí, então, você lançar a pergunta, como é que eu vivo com esse espírito, então? Como é que seria a minha vida? E tentar puxar essa reflexão, usa o método mais paulo freireano, tenta arrancar isso da sua própria comunidade, para que ela possa incorporar isso que ela está descobrindo, né? Então, tenta arrancar isso da sua própria comunidade, ou seja, uma nova concepção do Espírito Santo e da obra dele no mundo. Eu acho que isso aí tem que ser ponto de partida, né? E aí, então, repensar a praxis dessa igreja com essa nova espiritualidade, né? Uma espiritualidade conectada com o espírito e conectada com o mundo. E as pessoas começarão a entender que quando ela divide, por exemplo, olha que coisa bonita, os cristãos e os membros, os fiéis, mesmo aqueles mais simples, quando eles vão lá no guarda-roupa, numa época de inverno, e divide, pega um casaco, 2 casacos que ele tinha, e divide com o outro, que apareceu ali na igreja, que estava na comunidade, que está passando frio, ele não está só fazendo um bem, ele não está sendo simplesmente uma pessoa melhor, mas ele está ajudando aquela pessoa a viver, e ao ajudar aquela pessoa a viver e viver melhor, ele está sendo espiritual. Entendeu? Não por causa dele, mas por causa da vida do outro. Entende? Ou da outra. Tá? Perfeito. Obrigada, querida. Deus abençoe. Travou só para mim? Oi? Regina. Oi. Na hora que você falou assim de que quando o cristão divide o seu casaco com uma pessoa, ele não está sendo só uma pessoa boa, está ajudando a pessoa a viver melhor, aí travou. Exatamente. E tem tantos efeitos isso, Paulo. A pessoa se sente acolhida não só do frio, mas a pessoa se sente acolhida afetivamente, porque ela encontra um outro humano que o enxergou, que enxergou a sua dor. Então, só isso já traz um calor para ela se sente cuidada. A gente não sabe a história, mas ela se sente cuidada ali, ela se sente mais bem apresentável, tem uma questão estética envolvida, ou seja, pensa na questão de forma integral, nos efeitos de uma ação dessa, né? Uma ação simples pode trazer consequências maravilhosas. Exatamente. É que às vezes a gente fica pensando só em coisas grandiosas, né? Enormes, né? E às vezes inacessíveis a nós de fazer, que incomoda, mas nós não estamos em condição de fazer. A gente assiste na televisão, jornal e fica com o coração apertado e se sente um grão de areia frente àquele problemão, né? E às vezes não pensa que existem probleminhas que estão ao nosso alcance de ajudar a resolver. Ótimo. Zé Antônio, você? Bom dia, professora Regina, prazer em conhecê-la. É muito bom ver a voz feminina e a mulher tem uma graciosidade que é, né, além da sua paixão, a sua graciosidade, muito bom. Quando a senhora falou sobre praxis, a senhora falou, de uma certa forma, também sobre marxismo, aí eu lembrei de uma questão. O que a senhora diria para aqueles que acusam a missão integral, de uma certa forma, de ter um viés marxista, mais a teologia da libertação? Mas eles dizem também que a missão integral ela tem um viés marxista e acaba querendo fazer da igreja talvez uma ala militante. E, na sua opinião, a senhora acha que poderia haver uma conciliação entre Cristo e Marx?
Isso, assim, de uma certa forma me incomoda, porque quando a gente leva para esse aspecto político, né, ideológico, o que a gente vê, assim, os exemplos não nos agradam muito, né? Historicamente, o marxismo sempre foi contrário ao cristianismo. Até o Marx dizia que a religião ele era um ópio, né? Ele tinha uma posição, ele era ateu. E é o que a gente vê nos países com viés marxista, progressista, são totalmente contrários, muito embora eles usem essa linguagem do povo, da caridade, mas na prática me parece que é uma coisa contrária. A gente viu o exemplo agora no Chile deles incendiando as igrejas e, surpreendentemente, o Papa não falando nada, né? E a gente viu o cerceamento das liberdades religiosas. Aqui na Bolívia, o Evo Morales tentou cercear a liberdade religiosa. Em Cuba, a gente sabe o que acontece. E aqueles que pegam ali a missão Portas Abertas veem que as grandes perseguições que ocorrem contra a igreja estão nessas nações de religião islâmica e de viés político marxista. Então, o que a senhora teria a dizer sobre isso? Tá. Bom, a primeira pergunta lá sobre missão integral, e alguns que falam e associam a missão integral ao marxismo. Então, o que eu recomendaria? Eu recomendaria estudar. Quem fala isso tem que estudar, porque significa que você está fazendo essa afirmação é porque não estudou. Boa parte dos que estão falando, espalhando isso aí por aí, nunca leram um livro de missão integral, nem sabe de que se trata. Pega o termo. E qual que tem sido o maior problema da missão integral na América Latina? Em relação a essa oposição. É muito claro, na minha cabeça está muito claro. É porque na América Latina veio no esforço do missionarismo, no pacote, o missionarismo trouxe consigo um pacote. Foi um trabalho muito interessante, tudo necessário, até mesmo para a abertura religiosa na América Latina, mas nem tudo que o humano faz é perfeito, né? Então, ele trouxe no pacote dele toda uma teologia. E teve como característica o impedimento dos nacionais de estudarem e desenvolverem teologias, porque entendiam que a teologia deles era a certa, a adequada, a ideal e a única possível. Que os métodos deles eram os ideais e únicos possíveis. E aí surge a missão integral, se afirmando como teologia evangélica latino-americana e usando um método diferente e fazendo uma coisa diferente daquela que eles acham que é a única possível, que tem peso dogmático. Então, a oposição, o pano de fundo da oposição é isso, ainda é essa briga, né? Que não quer. E qualquer outra teologia que se afirme latino-americana e que surja como algo novo, vai sofrer essa oposição, principalmente dos chamados guardiães da teologia clássica no Brasil, porque eles não admitem que possa ter coisa nova na teologia que não seja a teologia deles, e que não é nova, que fica sempre repetindo a mesma coisa, você sabe disso. Você fica interpretando aquilo que já foi interpretado, né? Então, não são contextuais, a não ser que estejam contextuados nas suas doutrinas, nos seus dogmas, nos seus postulados. E a partir dali eles pensam tudo. A oposição verdadeira é essa. Só que se falar isso, o pessoal vai entender o que está em questão, que é a nossa falta de autonomia para fazer teologia, a nossa falta de liberdade. Então, eles tentam pegar por outro lado, fala ela é marxista, né? E aí o Marx dá risada no túmulo. Chamar a missão integral de marxista, né, é algo assim, de quem não conhece marxismo, de não conhece missão integral. A teologia da libertação, sim, em certo sentido, né? Ela usou como instrumental de análise da realidade, ela fez mediação, usou como mediação não a filosofia, mas as ciências sociais, opção metodológica. Ciências sociais surgindo, se tornando grande. Então, eles começaram a usar, falaram, vamos mudar, porque a filosofia gera uma teologia muito preocupada com a existência, com problemas existenciais. Nós estamos querendo lidar ali com o concreto, com a coisa material. Então, eles passaram a usar as ciências sociais, que era quem melhor ajudava a entender a realidade. A questão é que, na época que surgiu a teologia da libertação, a corrente das ciências sociais que mais estava em voga e fazia frente ao capitalismo
da época era aquela corrente mais marxista. Então, acabou que, por usar as ciências sociais, usaram essa corrente mais marxista, porque a intenção era fazer frente ao capitalismo mesmo, botar o dedo no nariz do capitalismo. Então, a teologia da libertação fez e faz uso instrumental do marxismo. A teologia da missão integral, ela não quis essa radicalidade para si, metodologicamente falando mesmo. Por isso que recebe esse nome integral. Porque ela disse que isso era só um outro polo. Então, uns olham filosoficamente ou espiritualmente para a realidade, o outro olha sociologicamente. E aí entender, não, mas a realidade é mais do que isso. E ela é complexa, ela envolve questão emocional, psicológica, ela envolve a questão das artes, ela envolve a questão ambiental, e quantas mais você possa mencionar. Então, eu não posso usar somente as ciências sociais. Eu posso usar as ciências sociais, mas não somente as ciências sociais. Eu tenho que ter como mediação para a minha construção as várias áreas do conhecimento, e mais do que isso, eu tenho que ouvir as pessoas iletradas da minha comunidade, mas que têm uma experiência com a realidade, com a vida e com a fé, as sabedorias dos indígenas, né? O apelo das militâncias, tem uma voz, tem uma sabedoria nas militâncias, eu tenho que ouvir. É nesse sentido que é integral. Então, metodologicamente, nem tem como a missão integral ser marxista. Entendeu? É uma questão metodológica. Eu tenho falado aí, gente, olha para o método, vocês ficam olhando só para umas coisas, olha para como se faz a coisa. Né? Mas o pessoal acha que estou querendo ser tomista, né? E engessar a missão integral. Não é isso. Então, metodologicamente, não existe como a missão integral ser marxista. Ela pode ouvir o marxismo da mesma maneira que ouve as centenas de vozes que estão no contexto. E se ela não ouvir o marxismo, se ela não ouvir as teorias sociológicas, e que não são marxistas, ela não ouviu o pessoal da direita, por exemplo, ela não está sendo integral. Porque há luz sobre a realidade nesses vários lugares. Entende? O esforço hermenêutico é de tentar identificar as luzes boas, né? Aquilo que realmente me faz entender a realidade de um modo bom, justo, seja lá onde estiver. Né? Então, nesse sentido, metodologicamente, ela não tem como. Ela é multidisciplinar. Missão integral é necessariamente, metodologicamente, multidisciplinar. E aí você fala, mas o fulano que está lá em determinado lugar não faz isso, não faz outro. É porque, embora ele está fazendo missão integral, ele está pendendo para algumas áreas, mas ele também está tentando dialogar com outras. Por isso que fica meio assim, pendendo para um, pendendo para outro. Então, você tem uns que pendem mais para pastoral e vão dialogar mais com a psicologia, tem outros que pendem mais para as ciências sociais e vão dialogar até, inclusive, com essas teorias marxistas. Aí você fala, mas aquele é da missão integral também, está mais voltado para a administração e falando na área da organização. É assim missão integral. Entende? Mas é isso que eu estou te falando. Aqueles que falam que ela é marxista é porque não conhecem, não leram, são tão orgulhosos, que têm medo até de pegar um livro de missão integral na mão, né? E se dá o trabalho de ler e de estudar. E muito menos com Marx e marxismo. Né? Só de pegar para eles já vão estar se contaminando. Né? Uma pena que tenha pessoas assim. Muito boa, professora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Gente, a última pergunta é da Lisa. Eu vou pedir para a Lisa falar. Lisa, cadê você? Você está por aí? Lisa? Estou aqui. Beleza, Bom dia. Lisa. Obrigada, Paula. Bom dia a todo mundo. Bom dia, professora Regina. Saudades das suas aulas. Oi, Lisa. É sempre uma honra ouvi-la. A minha pergunta talvez fuja um pouco da proposta do tema, mas com a sua fala me gerou uma curiosidade acerca do que a senhora responderia sobre como os seminários, né, as casas teológicas, as faculdades em que pensam teologia
limitam a interpretação bíblica, né, a hermenêutica, às questões exegéticas e não pensam, né, como a senhora suscitou, numa interpretação, né, que atualize, entre aspas, né, o texto, e que pense no texto a partir de uma interdisciplinaridade e questões afins, que auxiliariam numa nova teologia, num pensamento teológico que saia desse âmbito, né, da caixinha, né? Então, eu queria saber o que a senhora pensa sobre esses seminários, sobre essas escolas teológicas, porque é dali que saem os novos professores, é dali que saem os novos pastores, pastoras, líderes. Então, como a gente vai construir uma teologia, entre aspas, nova, aberta, né? Uma interpretação aberta, sem essa ocupação nas principais casas teológicas? Então, Lisa, para mim é bem claro isso, elas estão perdendo uma possibilidade de atualização da hermenêutica e dos exercícios que a hermenêutica pede, né? Tão focadas, não é nem focadas, é muito mais por acomodação muitas vezes e outras vezes por questão ideológico-doutrinárias, né? Não podem, são proibidas. Então, as instituições denominacionais nem podem tocar em certos assuntos. Por exemplo, não pode estudar método histórico crítico, porque se souberem, teve uma vez, em BH mesmo, que a gente foi expulso de um seminário, porque no seminário estudava vários métodos hermenêuticos e um deles era o método histórico crítico, porque eu acho que o aluno de teologia, ele tem que conhecer todos os métodos, ele tem que ter a liberdade de opção do método que ele quer estudar a Bíblia, e lá a liderança maior lá não concordava com isso, tinha que só estudar o método histórico gramatical, aí caçaram o nosso mandato de lá, né? Mas é o que acontece em boa parte dos seminários denominacionais. E o impedimento, para mim, não tem outro nome, é ideológico doutrinário, tá? Não são convicções de fé exatamente, né? Então, existe a hermenêutica contextual, ela foi proposta pelo Padilha como um método hermenêutico da Missão Integral, mas, infelizmente, tem pouco material a respeito. Quem tem escrito alguma coisa sobre eles, tem artigos, capítulos de livro, inclusive a Garimpo publicou também, é o Zabatiero, e também foi Sidney, né? O Sidney escreveu alguns capítulos sobre isso, e o Zabatiero escreveu um livro para Garimpo, está publicado ali como parte dessa coleção que o Paulo mostrou no início, sobre hermenêutica contextual. Aí você diz assim, mas então eu não posso usar porque tem pouca coisa. Uai, vai pesquisar, escreve, faz, se a coisa está por fazer, a gente faz, vai. É assim que funciona. E isso que tem a ver com missão da igreja, com praxis. Aquilo não está pronto, não está bom o suficiente, então bora fazer. Né? Está chamada para isso, não é para ficar se lamentando com mimimi no meio do caminho. Vamos fazer a coisa acontecer, faz parte do papel da igreja no mundo. Por quê? Porque missão integral e teologia da missão integral ela está no início, principalmente a missão integral. Surgiu principalmente na década de 70. Então, a coisa, o movimento que surgiu, a teologia do movimento, ela está acontecendo agora, praticamente, né? Então, agora o pessoal está descobrindo a possibilidade de fazer uma teologia do movimento de missão integral. E tentando entender o que é integral, tentando entender a hermenêutica do movimento, então está tudo por fazer ainda. E as novas gerações estão chamadas a se ocupar dessa tarefa, né? Já existe muita coisa. Tem esse texto do Padilha, que ele publicou, chamado Hermenêutica Contextual. Você pedir no Google, vai aparecer, porque foi publicado pela Este. E vai aparecer também um outro texto do Zabatiero, que ele responde, um artigo que ele responde a esse texto do Padilha, e dá uma atualizada nele. Esse texto do Zabatiero tem o quê? Uns 2 anos. E o Zabatiero ele não invalida, mas ele fala, esqueceu de ver isso, esqueceu de ver aquilo, mas também o Padilha publicou o texto dele na década de 80. Estava precisando ser revisto.
e também os livros. Agora, em relação aos professores, talvez falta da parte de muitos têm um impedimento ideológico doutrinário das instituições teológicas, isso é fato, né? Quando isso não acontece, falta esse esforço de conhecer novos métodos hermenêuticos e ficar preso àquele método, principalmente histórico-gramatical, e achar que a interpretação bíblica está reduzida a isso. Então, falta esforço mesmo do docente de estudar, de conhecer. Como professor de hermenêutica e de exegese, é obrigação do professor conhecer outras coisas e ensinar, né? Dando essa liberdade do estudante de escolher o caminho que ele quer interpretar as escrituras. E eu penso que é mais isso. E sobre isso, quando você lida com impedimento ideológico doutrinário ou preguiça, às vezes, você não tem muito o que fazer, né? Então, o estudante tem que ir sozinho, entende? Mas tem esses caminhos aí, tá? E tem um livro que a gente está para publicar também na nossa editora. Esse é um livro muito bacana, é da Catalina Padilha, a gente já fez toda a tradução dele, já está traduzido. Ele é sobre estudo bíblico contextual, ele é a aplicação do método da hermenêutica contextual para estudos bíblicos em grupos. Então, ela faz exercícios, ela ensina como fazer, é um manual de hermenêutica contextual. Então, a gente está para publicar esse material aí, janeiro, fevereiro, no máximo ele está saindo, entendeu? Aí vai ficar mais fácil de você entender o método, já que, às vezes, isso não acontece no âmbito da formação teológico-seminarística. Regina, muito obrigado mais uma vez pela sua fala, sensacional, muito boa, muito oportuna. A gente poderia conversar aqui amanhã toda, porque eu tenho aqui algumas perguntas para fazer. Eu tenho uns incômodos, né? Algumas coisas que me incomodam muito em relação à praxis da igreja. Muito legal, muito jóia a sua diferenciação entre prática e praxis. Achei sensacional. Assim, foram muitas as contribuições. Bom, então, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração para terminar, tá? E agradecendo a Deus aí pela sua palavra, agradecendo a Deus aí pela oportunidade. Eu vejo a PPM aqui como uma oportunidade especial de crescimento, de aprendizado. E eu vou pedir ao Paulo Cândido, por favor, Paulo, faça uma oração agradecendo a Deus aí pela vida da Regina, por esse tempo. Eu estou colocando aí agora no chat a agenda de novembro, tá bom, gente? Então, a nossa agenda de novembro aí promete, assim, especial, muita gente boa. O Jorge Henrique vai estar conosco, lá do Sul-Americano, Regina. O Jorge, o Valdisto Hernágio, o Lindon, o Carlos Queiroz. Então, assim, nossa, a gente tem assim... Quanta gente boa! Pois é, o projeto aqui é um projeto muito assim, ousado. O pessoal apoiou muito, tá? Esses líderes, eu digo, são líderes do pensamento, que nos ajudam a pensar, nos ajudam a discutir, a aprofundar o conhecimento, estarão conosco. Então, assim, esse novembro, como outubro foi também maravilhoso, novembro promete. Bom, e na segunda-feira, gente, eu vou jogar no YouTube essa palestra. Eu vou tentar fazer uma edição dela na hora em que a internet da Regina caiu. Eu vou ver se eu corto essa parte. Faz isso. Eu vou ver se eu corto essa parte para a gente poder retomar. Tem como fazer isso, a gente vai fazer até segunda-feira. E aí a gente vai... Eu mando para você depois, viu, Regina? Manda o link para mim. Vou mandar o link do YouTube. Aí eu divulgo para o pessoal. Muito obrigado mais uma vez, querida. Quem está chamando aí?
Edilson. Fala, Edilson. Edilson aqui. Deixa eu falar, dá um aviso também, por favor, sobre o dia 7, joia. Dia 7 do 11 às 17 horas. Né? Joia. Eu vou falar sobre isso. Dia 7, nós vamos ter uma palestra sobre evangelismo, relacionamento e no âmbito digital. O pastor Edilson pediu para que eu preparasse essa palestra. Eu vou colocar no grupo a divulgação, é uma palestra gratuita, de acesso a quem quiser, e você também vai aprender um pouco sobre o estilo de vida de Jesus para evangelizar pessoas. Inclusive, Paulo, as pessoas podem, inclusive, até compartilhar o link, né? O link, você coloca um dia antes, a pessoa pode compartilhar com outros amigos aí, com outros pastores, aliás, e com os irmãos, não só pastores. Obrigado aí, Paulo. Valeu. Valeu, Edilson. Vamos fazer isso. Vamos lá, Paulo. Vamos orar, queridos. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade tão ímpar. Ó Deus, a instrumentalidade da tua filha, que o Senhor a tem levantado nessa mentalidade de autocrítica. Ó Deus, esse chão, ó Deus, para dali surgir, ó Deus, essa mente pensante, esse saber atuante, esta graça envolvente, ó Deus. E nós louvamos o Senhor, porque o Senhor deu esse exemplo em Cristo. Ó Deus, tornando esse humano, encarnando a realidade social, espiritual, nos conectando, ó Deus, com o eterno, o transcendente, e nos dando essa graça da linguagem, ó Deus, nessa integralidade. Continua nos assegurando, ó Deus, e bem como usando vidas como a tua filha para criar essa dinâmica do pensamento, da reflexão, dessa oportunidade, nos trazendo movimentos sólidos de criatividade, de vida, de, ó Deus, cidadania, ó Deus, dessa capacidade que o Senhor nos deu. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Nos ajude a digerir, nos ajude, ó Deus, a dinamizar dentro de nós, para que novas ideias surjam para compor uma teologia prática, integral neste mundo. Nós agradecemos ao Senhor por essa liberdade que temos de pensar, aceitar o outro na diversidade, incorporar o saber para essa integralidade. Em nome de Jesus, contamos com a graça do Espírito Santo para nos ajudar na leitura contextual dos nossos dias. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Maravilha. Bênção pura. Gente querida, um grande beijo, ó. Obrigadão, Regina, mais uma vez. E a todos vocês, foi muito legal. Sexta-feira, estamos juntos aí em nossa Teologia Prática e Mentoria. Valeu? Um abraço, viu? Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tchau. Um final de semana abençoado a todos. Deus abençoe, gente. Valeu. Regina, tchau. Tchau.